não era mais amor. E ela sabia disso, olhando para o jardim, para as plantas ao pé do muro. Ele, calado, se sentara à mesa para o café. De vez em quando quebrava um palito, deslocava o guardanapo. Ela, sem virar o rosto para ele, em momento algum, mesmo quando ele derramou com ruído o café na xícara. Ele vendo uma folha seca que veio rodopiar do piso, folha sem talo, meio deteriorada. Os dois só bateram os olhares quando a filha veio do quarto e ficou chorando na porta. Olhares assustados, avaliativos. A filha foi ao encontro da mãe, se enroscou no pescoço dela. Ele continuou olhando a folha seca, esquecido do café, e também começou a lacrimejar. De repente, os três estavam chorando, a filha ainda mais alta. Não tinha açúcar na mesa e ele se ergueu para ir pegar do armário. Em pé mesmo, tomou o seu último café e saiu. A filha deu um grito. Tinha alguns cronistas de São Luís que eu lia muito atento, eu gostava do texto mais fluido, mais humorado, mais descontraído, mais irresponsável, né? De certos cronistas. E eu admirava aquele jeito, né? Diferente da notícia, da reportagem, do texto de opinião. Eu achava aquela descontração atraente. A linguagem eu sentia que tinha uma elaboração mais bem feita, mais bem articulada. Aí eu comecei, meu pai tinha uma estante boa, interessante de livros, Jorge Amado, Machado de Assis, autores lá do Maranhão, e eu comecei a me interessar muito por um escritor maranhense, que foi um autor consagrado dos anos 30, né? Foi o Humberto de Campos, que foi um grande cronista brasileiro, um grande memorialista, né? Escreveu as memórias deles, é um livro muito interessante que eu lia com prazer. Então, antes do escritor, existe efetivamente o leitor. Para você ter uma ideia, quando eu escrevi meu primeiro livro de contos, que é o Caçador, um livro, uma série de contos, eu tinha um rito, que era escrever mais ou menos emulando o leitor que eu fui. Que eu era um leitor do parágrafo, que eu ia e voltava no parágrafo, ia e voltava, prestava atenção, ia na frase, voltava. Às vezes, para terminar uma página, era um sacrifício, porque eu ficava percebendo ali o ritmo e a respiração do parágrafo, né? Eu como leitor. E quando eu fui escrever esse livro, eu me lembro que um dos meus contos, dos quais um dos que eu mais gosto, que é o Procurando o Carnaval, eu me lembro que foi um conto que eu escrevi, ainda datilografado, no computador ainda não estava na moda, e eu, na primeira versão dele, eu cortei os parágrafos, botei o seu clipe, né? E eu ia aprimorando, lapidando parágrafo a parágrafo. Deixava ali, ficava naquele ali, tal. Rebatia aquele parágrafo, depois rebatia. Era uma obsessão pelo parágrafo, né? E aí eu fui montando, quase com um trabalho de montagem, né? Então acho que começou aí mesmo a minha rota, né? De ler crônicas, ler memórias, e logo em seguida eu comecei a ler os romances românticos do Machado de Assis, ainda adolescente. Comecei a ler best-seller, porque eu gostava de ler best-seller, né? Henri Charrière, Forsyth, e mais tarde, na Faculdade de Letras, foi aí que eu acho que comecei a ser escritor mesmo. Eu tive grandes professores e escritores lá no Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Um deles foi o grande contista Moreira Campos, que me incentivou muito a ler e dava referências de literatura que foram muito caras para mim. Extrair a adiposidade, né? Eu acho que escrever é tirar a adiposidade, é deixar a essência, especialmente o conto, né? O conto não cabe nada de adiposo, né? Nada que seja
que esteja ali desnecessário. No estilo mesmo, você tem que enxugar a frase. Eu tenho uma mania de enxugar a frase. Eu tenho uma obsessão por uma frase mais curta, que diga, que expresse o meu pensamento de forma mais precisa. É um olhar muito especial, é uma perspectiva sobre a natureza humana, que é aquela que tenta extrair dessa natureza, ou representar, ou enquadrar dessa natureza determinadas faces que nós temos e que nós não gostamos de revelar, expressar, traduzir, manifestar. Faces que às vezes a gente esconde mesmo, mascara. O contista vai e desvela e mostra isso. O contista vai nessa natureza mais abissal e mais sofrida. Eu acho que é isso que interessa para o leitor do conto. Ninguém vai ler um bom conto por uma fraseta mais cor-de-rosa, mais superficial. Você quer ver um dado mais pungente da nossa natureza, essas coisas que nós temos e que nós não gostamos de assumir. O contista assume e desvela. E quanto mais ele faz isso, melhor para a sua poética, para a sua contística mesmo, né? Eu acho autores como Dalton Trevisan, como Machado de Assis, Moreira Campos, que eu citei, Tchekov, Cortázar, né? O olhar que eles têm sobre as relações humanas, né? Como eles intrincadas, mal resolvidas, conflituosas, né? O autor vai estar presente em pistas, em alguns elementos, mas porque quando ele vai montar uma situação ou os personagens, normalmente a gente observa situações do mundo e às vezes você vai emendando, fazendo colagens de pessoas que você vai observando, situações. Nesse sentido, a ficção vem daí, por esse processo que você imita e vai colando pessoas, transformando em personagens, situações, transformando em ficção, em cenas, e aí você vai obrigatoriamente fazendo ficção. Então, a manifestação biográfica, ela está difusa, diluída, mas ela vai acontecer, aqui e ali vai acontecer. Então, tem uma cena lá de ciúme do personagem que eu extraí da minha experiência. Eu tive uma cena de ciúme certa vez com a namorada que eu expressei aquilo como um laboratório de escrita. Eu rememorei essa cena, que foi dolorosa para mim pessoalmente, e aí eu disse, puxa, mas seria interessante se eu conseguisse transmitir para o meu leitor todo esse sofrimento que eu tive ao viver isso. E eu acho que eu consegui. Aí é o momento em que eu fiz uma fronteira muito limítrofe entre biografia e ficção. Mas isso não acontece sempre. Eles vasculhavam o claro das praças, a lua dos seus holofotes a limpar os escuros baldios. Dos bosques, nenhuma penumbra para molhar os namoros. Igual a bola que sofre um golpe de faca a expor as entranhas. Assim era a cidade. Os nossos filhos já não podiam conversar, já não podiam se mexer. Então, passaram a viver em guarda-roupas, dentro de camisas e pendurados nos cabides. E, por fim, foram mortos por eles. Agora, a cidade ainda mais mutilada, eles circulam na praça. Cruzam-se nos shoppings, as mãos cheias de ramos. Guardaram os terrenos baldios onde erguem as suas vidraças. Mas a espiga de suas iras estuprou as nossas filhas. Feito araras abatidas que espatifaram-se no chão tremelicando, nossas filhas tombaram nas cercanias. Tudo obra deles. Os ventos aquietaram-se. Hoje é maio. Muitos deles, ainda agora, pingam a assinatura nos despachos. Porém, nada paga as nossas nódoas. Nunca será rocha. Nunca esqueceremos que eles esvaíram os nossos filhos e estouraram as nossas filhas. Bom, isso aí é um conto político. Olha, eu acho que a literatura tem certas funções.
a função de entretenimento é uma função, ou a função lúdica é uma função da literatura e da arte por extensão. Toda a arte é lúdica, então isso é uma dimensão que a literatura tem. Mas a literatura permite também, a partir de seus enquadramentos, pensar a realidade. Propiciar determinadas reflexões, determinados enquadramentos que vão fazer o leitor ou incomodar em algum grau. Um grau maior ou menor, ia depender do leitor. Mas é também a literatura é uma forma de conhecimento por isso. Porque além dela desvelar uma natureza que a gente normalmente não desvela, porque senão a gente ficaria marginalizado e o escritor vai e faz isso, isso é uma forma de conhecer a nós mesmos, essas facetas, ela também ajuda a refletir situações da vida social, da história, que nos permite entender melhor ou dimensionar melhor. A literatura não tem respostas prontas, ela ajuda a dimensionar a natureza, a vida, a sociedade e a história.